Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade que temos de estar aqui hoje e que teu Espírito possa se manifestar nesse lugar, possa atuar, Senhor, sobre as nossas vidas, possa continuar nos conduzindo e ficando à vontade neste teu lar. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós, nesse momento, também estaremos ofertando ao Senhor. Você sabe da necessidade que nós temos, você conhece a terra em que você tem depositado a sua semente e você tenha certeza, você tenha essa certeza sempre, essa convicção de que o Senhor, Ele continuará fazendo a sua semente, né, germinar e frutificar sobre as suas necessidades e sobre a necessidade dos seus. Os obreiros vão distribuir os envelopes, né? Vocês ofertem ao Senhor com alegria nessa manhã. Graças a Deus. Levante seu envelope. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de plantar, Senhor, no teu reino. Que essa semente, Senhor, ela venha se frutificar, Senhor, nas nossas vidas, segundo as nossas necessidades, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, em o nome de Jesus. Passe sua oferta para o lado. O obreiro recolherá. E nessa manhã, gostaria de convidar que vocês recebessem também, com aplausos, nosso pastor Evandro. Ele estará ministrando essa belíssima aula nesta manhã. As classes, todas as classes estão liberadas, a classe dos jovens, a classe das crianças, né, os adolescentes, né, vocês estão liberados já para as suas salas. Amém? Todos os outros que forem ficar aqui, ó, tenta se concentrar aqui na frente, aqui do lado de cá, mais um pouquinho aqui para frente, para facilitar, né, essa comunicação. Amém? Amém. A paz de Cristo, queridos. Amém. A lição de hoje é a lição de número 3. Fala sobre as representações do Espírito Santo. As lições anteriores estavam falando quem é, né, a pessoa do Espírito Santo e os atributos que ele tem, né? Creio que foi uma aula ministrada por um dos nossos professores, foi abençoada.
Mas hoje a gente vai falar sobre as representações, né, do Espírito Santo na nossa vida. E quais são essas representações? Nós não vamos falar aqui todas as representações, porque são inúmeras. O autor aqui da lição, ele selecionou, né, algumas que são mais usuais quando você se refere à Bíblia Sagrada. Tá? Então, a lição de número 3, o texto bíblico, está no Evangelho de João, capítulo de número 7, do verso 31 ao 39. Eu peço que vocês me ajudem nesta lição. Eu vou ler o primeiro, vocês leem, eu vou ler o ímpar e vocês leem o par dos versículos, ok? E muito da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que estes têm feito. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E isso, disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o texto áureo, né, ele diz aqui, que é em Salmo 46, verso 4, que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, né? E aí, nessa lição, né, a gente tem aqui um objetivo. Qual é o objetivo? É o que está escrito aqui, ó. É compreender que as Escrituras utilizam tipos de linguagem acerca do Espírito Santo, né? Compreender isso. Entender que a simbologia aproxima as semelhanças entre os elementos envolvidos. E conhecer algumas representações simbólicas, que nós vamos falar na lição, tá? Acerca do Espírito Santo. Então, eu entendo, né, nós entendemos aqui, que à medida que conhecemos esses tipos de linguagem, fica muito mais fácil entendermos a mensagem dele para a nossa vida, a mensagem que Jesus tem para a nossa vida, tá? Então, a gente tem algumas simbologias, né? Então, por exemplo, você compara o crente com o quê? A Bíblia mesmo fala que o crente é uma... Quem pode falar aí alguma figura? Uma ovelha, né? Mas o quê? Chama o crente de quê? Habitação, não é isso? Vaso, né? E aí, vaso, né? É o quê? A noiva, não é isso? Então, isso são figuras, né? São figuras, a luz do mundo, não é isso? Ser a luz, né? Bem, se a gente parar para analisar, a gente tem aqui várias e inúmeras figuras, né, que diz respeito ao crente. Para o Espírito Santo é a mesma coisa, né? A gente aqui vai trazer um pouco sobre esses tipos de linguagem e conhecer. Bem, quando, por exemplo, você vai estar assim, tem dois crentes e um ímpio. Aí o crente fala assim: e aí, vaso, aquele mistério lá do arrebatamento e tal. O ímpio vai olhar, ele vai entender alguma coisa? Vaso, mistério, arrebatamento. Ele não vai entender, mas
o nosso cotidiano, né, a gente vai aprendendo. Ah, não, peraí, o vaso é o que ele está me chamando, que eu sou um servo do Senhor. Os mistérios os mistérios de Deus. Então, ou seja, se você pegar aí, tem uns crentes aí que ele, principalmente o pentecostal, ele usa muito essas figuras também de linguagem, né? Mas, não, pode falar. Assistindo o programa do Pedro Bial, foi uns programas depois que o pastor Silas esteve lá no programa do Pedro Bial, que o pastor Silas desceu a marreta em cima dele. Depois ele chamou uns cantores lá para fazer também, né? Ele, na realidade, ele quis dar o troco, né? Ele chamou uns cantores do Reteté aí teve uma hora que ele perguntou assim, o que é esse negócio de manto? E o crente não soube explicar o que era manto, não. Olha aí, o crente não saber o que é manto, meu irmão, né? É isso aí. Então, essas figuras, e na verdade assim, as figuras elas não são para dificultar a comunicação. Pelo contrário, elas são para facilitar, tá? Então, no próximo slide, fala o seguinte, os tipos de linguagem, né? Pode botar no próximo aí, por favor? Então, o que é linguagem, né? A linguagem é a capacidade humana de expressar suas emoções, sentimentos, ideias e conhecimento, né? Está intimamente relacionada à comunicação. Queridos, é muito difícil eu, por exemplo, eu tenho um defeito grave. Se eu pudesse, eu só falaria no WhatsApp com mensagem de voz. Porque para escrever, eu não sei se é preguiça ou se eu tenho dificuldade de passar informação. E o medo que eu tenho, a preocupação, de a gente dar uma mensagem que aquela mensagem que a pessoa não entenda. Porque assim, a mensagem ela só é boa quando o receptor entende. É ou não é? Porque às vezes a gente manda uma mensagem, meu irmão, parece até uma língua de grego, né? Fala, cara, o que a pessoa está querendo dizer aqui? E aí, dependendo da tua ótica, você entende várias coisas diferentes, né? E às vezes você acha que o irmão está chateado, está brigando contigo, mas não é. É que ele escreveu de uma maneira que para ele acha que tá bom. Mas o receptor, ele recebe aquela mensagem, ele fica meio na dúvida, né? Fala, cara, o que ele quis dizer com isso? Tá? Então, assim, eu vejo a diligência e a preocupação de Deus sobre nossas vidas para que a mensagem ela seja bem clara e objetiva, para que a gente possa entender, né, essas figuras, esse tipo de linguagem, de modo que a gente receba aquilo e a gente guarde, né? Se a gente parar para observar, Jesus, ele quando conversava, ele pregava, muitas das vezes ele trazia uma mensagem que era objetiva e direta, porque ele queria atingir todos. Quando ele não queria atingir todos, ele falava por quê? Através de quê? De parábolas. Você vê que nesse tipo aqui do texto que a gente leu, os fariseus não estavam entendendo muito, né? Peraí, o que eles vão fazer? Será que ele dizer que ele não vai estar aqui é porque vai estar com os gregos, vai ensinar os gregos? Ou seja, fica um monte de interrogação, porque na verdade, Jesus ele sabia do coração daquelas pessoas que estavam lá. Ele sabia quem realmente queria aprender, quem realmente estava disposto, de coração aberto. Não é pela ignorância do povo, não é isso. Porque Jesus, da maneira dele de se comunicar, ele falava com um príncipe e falava com a pessoa pobre. Ele usava a linguagem dele de modo que a pessoa ela pudesse entender, né? Porque é muito difícil você falar e a pessoa não entender, né? E isso é ruim, quando há um distúrbio na comunicação, né? Mas quando a gente recebe a mensagem, né? Então, assim, eu acho que é um grande desafio nosso, é quando a gente transmitir alguma coisa para alguém, que seja da maneira mais clara possível, né? Que isso facilita. Isso aí facilita a comunicação, tá? A linguagem, tem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal, né?
e a linguagem não verbal. Tá? A linguagem verbal é a qual estamos mais familiarizados, é a que eu mais gosto, e é a mais fácil, entre aspas, a mais fácil. Né? É por meio dela que falamos com as pessoas no dia a dia, trocamos ideias, cantamos, brincamos. Né? Então você vai ver aí um crente pentecostal, né, com a Bíblia na mão, está pregando, né? E aí você aqui é uma linguagem verbal, é uma maneira de ele transmitir uma mensagem. Por outro lado, a linguagem não verbal é aquela que ocorre por meios que não envolvem a palavra falada ou escrita. Então eu peguei aqui um exemplo de placas de trânsito, né? Então, sei lá, você vê que a placa de trânsito em si, você vai passeando, tá em alguma via, você vai ver as placas lá indicando, né? Indicamento, ó, acostamento, dê a preferência, você virá à esquerda, proibido parar, proibido estacionar, né? Estacionamento regulamentado, ou seja, aquelas placas a gente estuda, né? Então, quem fez autoescola aqui? Né? Então, a maioria aí já tem habilitação, então, né? A gente sabe que aquela placa, ela é uma placa que ela é instrutiva, não é isso? Então, ela facilita. E aí, para que serve a figura de linguagem? A figura de linguagem, elas são um mecanismo que podemos aumentar para aumentar a expressividade da nossa comunicação, que seja falada ou escrita. Então, a figura de linguagem, essas figuras que nós vamos aprender aqui, ela potencializa a comunicação, ela potencializa a fala, a escrita. Porque assim, ó, eu vejo muito assim pela mensagem, né? Você prega uma mensagem, tem pessoas que ela recebe aquela mensagem, ela entende, tem pessoas que ela sai meio com dúvida. E aí, assim, ó, não é culpar só o pregador, né? Mas a pessoa também ela tem que estar atenta para receber essa comunicação, né? Porque o sentido é que todos estejam no mesmo nível, né? E você vai ver que quando você fala alguma coisa, quando você escreve alguma coisa no Facebook, né? Você tem que tomar muito cuidado da maneira que você vai escrever, porque às vezes fica uma comunicação meio perdida, né? E isso pode gerar ruídos. Amém? O próximo slide, ele fala alguns dos símbolos que nós vamos estudar aqui nesta lição, né? Então fala sobre alguns símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como um rio, né? O Espírito Santo como água, o Espírito Santo como vento, o Espírito Santo como azeite, óleo. Vocês já viram essa expressão para o Espírito Santo? O Espírito Santo como chuva, né? Como selo, como fogo, principalmente os pentecostais, não é isso? E o último ali, que eu não fiz uma menção dele, mas eu acho que é quando você fala assim, qual é uma das representatividades do Espírito Santo? Você fala logo que é uma pomba, né? Não é isso? Porque foi lá, você pegar lá no batismo de Jesus, né? O texto ele fala claramente ali que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, né? Então, nós temos essas representatividades aqui, e eu acho que nós, como nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, isso vai potencializar o nosso conhecimento, né? E aprofundar mais os nossos estudos acerca da palavra de Deus por intermédio das figuras. Ok? Alguma dúvida? Uhum.
Tá ótimo. Assim, ó, há vários símbolos para revelar o Espírito Santo. Cada um deles carrega consigo significados peculiares, dependendo do momento, da situação e da ação do Espírito, tá? Isso faz parte da didática divina, né? Para ensinar, né, literalmente quem é a terceira pessoa da Trindade, tá? Então, assim, ó, os símbolos eles oferecem quadros de coisas abstratas, né? Os símbolos do Espírito Santo são também arquétipo. O que é isso? É um personagem, tema, um símbolo comum a várias culturas da época. Então, o que eu acho interessante é que esses símbolos eles estão muito entrelaçados com aquilo que era cotidiano deles. Portanto, que se você vê assim uma parábola, Jesus ele usava uma parábola de quê? Ele usava geralmente uma parábola sobre aquilo que eles viviam, né? Para que facilitasse o entendimento deles, tá? Então a gente vai ver aqui o Espírito Santo, a primeira representação dele, não estou dizendo em ordem, mas o que a lição ela menciona, o Espírito Santo ele é um rio que está em nosso meio, né? Então o que eu acho interessante aqui é que o rio por si só, né? Ele é um curso de água que corre naturalmente, da área mais alta para a mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, lago ou mar. Esse curso de água forma a partir de quê? De chuva, tá? É absorvida pelo solo até atingir as áreas impermeáveis do subsolo, onde se acumula constituindo um chamado lençol freático. Quando o lençol freático ele aflora, né? Então o lençol freático você tem chove, não é só pela chuva, tá? Pode ser também pelo degelo do monte, tá? Degelo de picos montanhosos, ok? Mas o solo ele fica tão encharcado que ele aflora e ele dá-se a origem ao rio, né? E o que eu acho interessante é que os rios eles apresentam características diversas. Ele pode ser perene. O que é perene, pastor? É aquilo que de modo nenhum ele seca. Tem rios que de modo nenhum ele seca, mas tem rios que eles são temporários ou intermitentes, ou seja, eles por um período, né, ele aflora, mas com a seca intensa ele vai e seca novamente. Mas o que eu acho interessante aqui é que o rio ele nunca está parado, ele sempre está em movimento. Se a gente olhar essas figuras aqui, trazendo para uma comparação, é que o Espírito Santo ele é o quê? Ele está sempre em movimento, né? Ele está sempre ele nunca está parado, ele está sempre agindo ao nosso favor, porque se a gente entende que Deus, né, e a gente vai falar aqui, que quando Jesus Cristo, uma das suas últimas instruções é deixar o Espírito Santo para nós, é que o Espírito Santo ele é um agente que nós não vemos, e aí a gente vai falar aqui, né, mas sentimos a ação dele. Nós sentimos o movimento dele, né? Então, eu falo muito sobre essa movimentação, né, do Espírito Santo em favor de nós. No Salmo 1, verso 3, eu estou no slide aí de número 5, tá? O Salmo 1, verso 3 diz o seguinte, ó: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Sabe o que eu acho interessante? É tudo que está em volta do rio, tá vendo? Dá fruto, cresce, prospera, né? É alimentado. Então, assim, se eu estiver próximo do Espírito Santo, eu vou estar como essas árvores. Eu não peguei assim uma árvore tão verde, né? Porque esse negócio da ideia da árvore veio depois. Como eu já tinha escolhido a figura, eu deixei essa mesmo. Mas você pode ver um pouquinho de verde lá. Você está vendo, irmão? Tá ou não está? Muito verde, fala pastor, muito verde. Mas a gente está próximo, simboliza o quê? Primeiro, se eu estou próximo do Espírito Santo, a minha vida não está parada. A minha vida está se movimentando. Ainda que eu pare, ele vai empurrar, vai, anda. Porque o Espírito Santo é um agente de movimento, tá? E aí, ó, ele vai dar o seu fruto na estação certa,
no tempo certo, a vitória vai chegar no momento certo, porque eu estou próximo do Espírito Santo. Não tem esse negócio, fechamento, meu amigo, não fazer o que ele gosta de fazer, não. Tem que fazer, que tem que estar subordinado a ele, tem que estar próximo dele. Tem que estar próximo dele, para que a gente possa receber, né, os benefícios de quem se aproxima do Espírito Santo. Quem gosta do Espírito Santo? Eu perguntei na quarta-feira. Nem todo mundo, o pastor, levantou a mão na quarta-feira. Falei, não é possível que... Aí eu perguntei de novo, quem gosta do Espírito Santo, né? Aí todo mundo levantou a mão, tá? No próprio versículo aqui do Salmo 46, diz o seguinte, ó, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes... Olha a característica, ó. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O que eu aprendo aqui, gente? O negócio tá quente lá fora, tá pegando fogo, tá difícil. Desculpa a expressão, o pau está quebrando, mas tem um rio. Oh, aleluia. Não esqueça disso. Tem um rio. E o rio, ele está em movimento. O rio do Espírito Santo, ele não é intermitente. Ele é constante, ele é perene. Ele nunca seca. Essa alusão aqui, quando fala dos rios, né? Porque a Palestina, ela passava por severas secas, por um período do ano, tá? E ali fazia com que o rio, ele secasse, porque o lençol freático, ele minguava, né? Então, nesse caso aqui, quando se refere à Palestina, se refere sim a um modo de intermitência, mas quando se fala do Espírito Santo, não. Não é que o Espírito Santo vai agir hoje e não vai agir amanhã, né? O Espírito Santo, ele não tem prazo de agir na nossa vida. Querido, uma coisa que eu tenho aprendido é que não coloque para Deus, eu só vou receber a minha vitória, mas depende de Deus, né? Tudo que eu preciso só depende de Deus. Não depende de Deus, não. Depende mais de nós do que do Senhor. Depende mais da nossa ação do que dele. Porque eu aprendo que é a reação de Deus. A reação. Ele vai reagir às nossas ações. Mas espera aí, a vitória que eu preciso só depende de Deus agir. Não, Deus é soberano, Ele está ali. Se Ele disser uma palavra, muda tudo. Ele é tão bonzinho com a gente, meu irmão, que Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não depende dele, não joga para a conta dele, não. Espera aí, não chegou, é porque tem alguma coisa que Deus... alguma coisa em mim que ainda não está pronto, não está preparado. É mais fácil nós não estarmos preparados de receber do que Ele ter para nos dar. É mais fácil a gente não estar preparado para receber o que Ele tem para a nossa vida do que Ele tem para dar. Ele é dono do ouro e da prata. Irmão, você não, olha... Então, assim, o que ele diz aqui? Ainda que a terra se rujam, né? Terremotos, ainda que perturbam, os montes se abalem pela sua braveza, ele falou coisas aqui surreais, né? Mas ele disse o seguinte, ainda que aconteça isso, há um rio cuja corrente se alegra na cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. A gente vai entender, sabe o quê? Que o rio, se ele tem um curso, tem um caminho, ele vai nos levar para um lugar. Vai ou não vai, gente? Amém. Alguma dúvida? Se não tem dúvida, são duas situações. Ou vocês não estão entendendo nada, ou eu estou explicando muito bem. É um caminho constante. É isso. É isso aí. Ele tem um caminho. Eles se baseiam pelo... Nós temos um caminho a chegar, a seguir, e nós vamos chegar aonde? Olha aí, viu?
está falando de rio, e aí eu entendo algumas coisas, assim, tem uma visão muito interessante acerca disso, né? O senhor mostrou a foto de um rio, né, cercado, e o rio, ele faz isso. Aonde tem rio, tem vida, né? Só existe vida se houver água, se tiver rio, né? Então, assim, a palavra de Deus, quando diz lá em Ezequiel, no capítulo 47, ela dá uma demonstração muito clara até acerca disso, que quando ele chega à beira do rio, não tem vegetação, não tem vida, não tem nada. E a experiência é medido um determinado pedaço, faz com que o Ezequiel atravesse aquele pedaço e aí a água vai subindo. E à medida que esse relacionamento de se aprofundar mais para dentro desse rio, ele percebe a dimensão desse rio, que não era um rio fácil de ser atravessado, e ele é trazido de volta à margem, depois dessa experiência. E quando ele volta à margem, diz lá no versículo 7 de Ezequiel 47, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Né? Então, assim, aonde tem rio, tem vida. Né? O rio, ele pode secar? Pode. Como é que um rio pode secar, por exemplo? Quando a gente desmata, quando a gente começa a tirar a função de vida. Mas um rio, ele pode também retornar à vida. Né? Tem rios que secam e são reflorestados na sua margem, ali na sua nascente. Né? E aí o que acontece? Esse rio, ele torna a vida de novo. Né? Então, a grande questão da figura de linguagem é trazer esse tipo de compreensão. A Bíblia ela é rica em diversos tipos de figura de linguagem, justamente para a gente ter essa compreensão. Né? O senhor costuma dizer que Deus é um grande educador, né? Ele tem essa preocupação de instruir bem. E isso faz parte, né? Trazer uma compreensão sem dúvida, né? Sem margem de dúvida. Então, para isso é que tem essas figuras, essas comparações. É para que a gente possa entender. Uns vão entender essa comparação com o rio, outros vão entender com fogo, outros vão entender com a chuva, outros vão entender, mas todo mundo vai ter que entender acerca do Espírito Santo, acerca do agir de Deus, entendeu? E sempre nesse sentido, de trazer vida, de conduzir, de estar sempre em movimento. Em todas elas, a gente vai ver que o movimento ele é contínuo, ele vai ser existente. O fogo não fica parado ali, né? Ele fica se movendo, a chama fica se movendo, né? A chuva fica se movendo. A gente olha para a chuva fica caminhando, né? E por aí vai. É isso aí, né? Queridos, quando fala no top 1.2, a gente está falando sobre a outra representação, né, do Espírito Santo. Está aí no slide, né, que ele é a água que sacia a nossa... Gente, a representatividade da água, se você olhar no canto de esquerdo, né, você está vendo ali que o nosso corpo, ele contém 75% de água. Ou seja, a água ela é indispensável para a vida. Né? Aí torna até o que você falou, tá? Que a ciência diz que aonde tem água tem vida. Né? Então você vê que nós necessitamos de água, né, para o nosso corpo. Aí ele faz essa alusão, essa expressão metafórica do Espírito Santo, ele ser como água que sacia a nossa sede, porque assim como necessitamos de água para o nosso corpo, para sobreviver, a gente necessita do Espírito Santo também. Bem, se eu não tenho o Espírito Santo, eu estou com sede espiritual. E quem está com sede espiritual morre. Você entende? Então, essa comparação talvez seja uma das mais importantes, né? Que quando... Pode falar, meu amado. Olha aí. Meu Deus, irmão. Não foi a carne e o sangue que te revelaste? É? Ela representa 3 estágios, não é isso? Então ela é vital. Quando eu falo vital, meu irmão, é sobre a vida, né? Ela é necessária para sobreviver, tá? Então, talvez é o que o presbítero Delmo, né, falou. Talvez não, é a maior representatividade do Espírito Santo
quando fala de água, né? E aí, a sensação que nós temos é o seguinte, qual os benefícios, né? Porque imagina, irmão, você já chegou em casa assim, ou na rua, está com bastante sede? Porque a fome, por um período de tempo, para o crente, dá para controlar, né? Mas a sede não dá. Estou falando para o crente, O organismo, né, come a própria gordura. E quem não tem gordura? Olha para o pastor Rafael. Meu pastor, desculpa, isso é a liberdade, né? Viu? Ó, eu sei que eu vou ficar uns dias aí para sobrevivendo, sem comida, porque tem muita gordura para comer. Mas a gente... É isso aí. É isso aí. É verdade. Por exemplo, a gente consegue ficar sem luz? Consegue. Sobreviver sem comida, como a gente falou aqui, por um período de tempo, consegue. Mas sem água não dá. Principalmente quando tem pessoas que bebem 2 litros de água por dia ou mais, né? Não é isso? Mas é por quê? Aí a gente sabe que as características da água, ela o quê? Ela regula a temperatura corporal, ela combate a acne. Então, você que tem muita espinha, beba água, meu irmão, né? Ó, pra cálculo, né? Ó, é isso aí. Tá aqui, o senhor leu aqui? Aí, ó, as estrias e celulite combate também, né? Melhora o funcionamento do rins, não é isso? Facilita na digestão, diminui o inchaço, melhora a circulação, não é isso? Sanguínea. E, por incrível que pareça, a água ajuda a emagrecer. Se você vê um monte de gente magrinha aí, é porque bebe muita água. Não é isso? Bebe muita água, né? Então, assim, ó, alguns médicos, eles recomendam a ingerir 2 litros de água por dia, no mínimo, né? Aí, viu? Para dormir. Dorme barriga cheia, né? A bexiga cheia. Bem, então a água ela é indispensável para a vida. Onde não há água, não tem vida, não é isso? Assim também é essencial a presença do Espírito Santo para que haja vida espiritual, né? Aí a água lava, limpa, hidrata, umedece, refresca, dessedenta, não é isso? Durante a conversa com a mulher samaritana, o Salvador disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Em João capítulo 4, do verso 13 e 14, né? Aí ele diz assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, ele faz um comparativo, né, que na hora ela não entende. Fala, não, pô, a gente bebe água aqui, foram os nossos pais que cavaram os poços, né? Era uma fonte de Jacó, tal. Mas ele estava falando de uma outra água que saciava o quê? A sede espiritual dela, né? Porque, e é verdade, porque se a gente bebe uma água agora, inclusive vou até beber, mas daqui a pouco eu vou estar com sede novamente. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos... Olha, irmão João, obrigado, você está me ajudando bastante hoje. Ela tem a capacidade de nos saciar, não é isso? Ela nos projeta para a vida eterna. Não é isso? Foi essa linguagem que Jesus trouxe aqui. Queridos, Jesus trouxe alguma linguagem de outro mundo para conversar com aquela mulher? Não. Ele usou o elemento, olha que interessante, ele usou o elemento que ela estava buscando. Você vai beber dessa água?
ó, você vai, se você beber, daqui a pouco você tem sede novamente. Ele mentiu? Não, ele falou a verdade. Mas, ó, se você beber da água que eu lhe der, né? Aí, se a gente pega o texto aqui, né? A gente pega o texto, a gente identifica o seguinte, que voltando lá para o texto áureo, olha o que Jesus ele disse, no verso 37, de João capítulo 7. E no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e... Por que ele disse isso? Porque Jesus, ele mencionou isso. Primeiro que eu aprendo que, no capítulo 7, do verso 6, os irmãos de Jesus, eles foram até Jesus para dizer para ele, é a festa, por que não se manifesta agora? Chegou a tua hora, vai lá. Aí ele falou o quê? Ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não chegou a minha hora. Por um período de tempo ele se conteve, né? Se conteve, mas por quê? Porque chega no verso 37, ele fala essa palavra. Ele vem e menciona, ó, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. E aí eu trouxe aqui uma explicação, que é o próximo slide, mas está com as letras pequenininhas, e eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, era um ritual que acontecia nesse período, tá? Antes do 8º dia da festa, um sacerdote trazia água em um vaso de ouro, tirado do tanque de Siloé. E então, acompanhado por um cortejo jubiloso, seguia até o templo, onde a cerimônia toda era acompanhada pelo cântico do ratel. Pastor, o que é isso? Eram os salmos que eles cantavam, entoavam. Era o Salmo 113 ao 118. Então, olha o cerimonial, tá? Essa rocha, essa cerimônia, evidentemente, comemorava o quê? A provisão de água, tá? Dada por Deus quando a rocha foi ferida por Moisés, ou talvez fosse uma referência às chuvas providenciadas por Deus para que houvesse o quê? Colheitas fartas no ano seguinte. Por que eles sempre buscavam isso? Porque eles dependiam da agricultura. A economia, né? Gente, não vai muito longe. Se a gente pega hoje aí e vê quanto a agricultura ela gera de receita para o Brasil. Bilhões. Somos exportadores aí, eu não lembro, mas eu sou o maior exportador de laranja, maior exportador de soja, não é isso? Milho, não é isso? Ela gera bilhões para a economia do Brasil. Então, a maneira que eles dependiam daquilo, por quê? Eles faziam troca de mercadoria, eles tinham seus plantios, e é para a própria sobrevivência dele. Então, a chuva, o que eles sempre buscavam, era o quê? Era a chuva, né? Por isso que quando eles buscavam a Baal, né? Porque Baal ele era caracterizado como Deus da fertilidade. Era o Deus que mandava a chuva para o povo. Né? Então, quando Deus não segurava, retinha, né? Retinha, né? Quando ele retinha um pouco lá no céu, aí eles corriam para quem? Eles corriam para Baal, né? Eles procuravam uma maneira alternativa de descer chuva, não é isso? E aí, olha só, por esses motivos, a palavra de Jesus, né? Ela concilia melhor com as atividades do 7º dia da festa. Alguns intérpretes descrevem uma cena altamente emocional, dizendo que Jesus preferiu essa palavra. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. No momento em que o final do cortejo jubiloso, em que o sacerdote ele derramava água sobre si, Jesus ele profere essa palavra. Ele estava o quê? Ele estava, de uma maneira, eliminando aquele ritual e dizendo o seguinte, ó, de agora em diante, quem tem sede, vem a mim e beba. Não mais seguir esse cerimonial. Não mais seguir, porque o sacerdote, né? O sacerdote por si, se fosse um povo que identificasse Jesus como o Messias,
talvez aquele seria uma cerimônia de transição. Ó, a partir de hoje não tem mais essa cerimônia, porque quem tem sede, vá até ele e beba. Mas Jesus, ele pega esse momento, no momento onde o sacerdote, ele derramava água sobre o altar, né? E aí Jesus, ele interrompe com essa palavra. Ele entrou na hora certa, no momento certo. Para aqueles que creram, eles seguiram a Jesus. O que eu aprendo aqui, queridos? Primeiro que eu aprendo que Jesus, ele entra sempre na hora certa na nossa vida, né? Ele se reteve no momento lá onde os irmãos chamaram, querendo projetar ele, e falou, ainda não é chegado o meu tempo. E assim, muitas das vezes que ele faz para a nossa vida. A gente acha assim, mas Jesus vai, projeta, faz isso. Aí Jesus fala, não, ainda não é chegado o meu tempo. E não foi nenhuma nem duas vezes que ele falou. Por exemplo, em Caná da Galileia, quando chamaram Jesus, o que ele falou? Ainda não chegou a minha hora. É a gente primeiro saber o seguinte, que Jesus, ele não age quando a gente quer, né? Não é um iFood gospel, né? A gente quer, porque a gente tem essa cultura. Nós vivemos muitas das vezes decepcionados porque a gente acha que Jesus não está agindo na nossa vida, né? Acha que não está. Eu já estava vendo uma irmã da igreja e eu falo para você assim, que há uns 3, 4 anos atrás, eu fui na casa dessa irmã, era uma situação de dar dó. Sem uma condição financeira totalmente desestruturada, sabe, uma coisa totalmente fora do padrão. E quem vai resolver o problema daquela irmã? É o pastor? Não é o pastor, gente. Não é o obreiro, não é a irmã. O que vai resolver o problema daquela irmã é ela mesma. Porque se ela se mantiver constante na presença de Deus, não tem como Deus não agir a favor dela. Aí hoje eu vejo a irmã, aquela situação crítica, precária, situação totalmente diferente. Coisas novas, coisas que nem imaginava ela ter, ela está tendo. Eu não estou falando pelo lado material, não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que chegam aqui e não é a hora, primeiro mês ela não vê nada, ela foge, vai embora. O problema é quem? É Deus? Não, o problema é ela, a pessoa. Mas se ela se mantiver firme, se ela acreditar, Deus muda a história. Você entende, gente? Essa é a característica. Jesus, ele sabe a hora, ele sabe o momento. E você vê que geralmente, essas pessoas que elas permanecem, que elas buscam, que ela, independente da situação que ela está vivendo, você vê que essas pessoas, quando recebem a bênção do Senhor, elas permanecem fiéis. O senhor mencionou essa questão do menosprezo à ação de Jesus na questão de transformação, né, do homem, mudança de rota, como foi da irmã. E hoje a gente vê muito isso no movimento gospel com o Espírito Santo, né? As pessoas menosprezam o Espírito Santo, as pessoas tentam manipular o Espírito Santo, as pessoas, né, a gente vê muito pregador, não, né, o cantor ou o dirigente, graças a Deus isso acabou na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, não existe. Não existe mesmo, não estou sendo demagogo contra isso, não existe mesmo, né? Mas a gente vê isso no movimento pentecostal, né? Pessoas que, não, deixei no ponto para o pregador chegar e só, né? E o cara jogou um balde de água fria, como se o Espírito Santo não agisse, ele é que agisse, preparando tudo, fazendo tudo, entendeu? E pessoas que menosprezam a ação do Espírito Santo, né? As pessoas veem o Espírito Santo como uma coisa qualquer e não como a terceira pessoa da Trindade, não como Deus, entendeu? Esquecem o que ele é de fato. Nunca deixou de ser, né? Nunca deixou de agir. Então isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, com tanta informação e tanta informação ruim, né? As pessoas procuram aquilo que lhe agrada e na maioria das vezes é uma informação ruim, né? Escolhem o lado ruim da coisa para se satisfazer,
né? Encosta o Espírito Santo na parede, obriga ele a fazer, entendeu? Então, não é por aí. Você me fez lembrar, né, que eu estava numa outra igreja, aí tinha um irmão que queria fazer um gabinete com o pastor. Esse irmão, ele já estava com alguns problemas, aí o pastor me chamou para participar da reunião lá. Aí ele falou assim: pastor, é o seguinte, o Espírito Santo me usa de uma maneira diferente. Aí o pastor falou assim: filho, como é que é isso? Ele, fica parado aí. Aí ele, sou eu na terra, meu ungido. Viu, pastor? Ele vem na hora que eu quero. Aí eu falei: meu Deus do céu, calma. Aí o pastor falou: olha, só me faltava essa, né? Isso se fala o quê? É imaturidade, né? Isso é imaturidade, porque o Espírito Santo, ele não age dessa maneira, tá? O Espírito Santo, no 1.3, ele é a chuva que prepara a nossa vida, né? O que eu acho interessante é que a chuva, ela não vem quando queremos, né? A Palestina, ela dependia inteiramente da chuva para que o povo sobrevivesse. Eu falei isso, né? Pois a seca era uma ameaça séria, não é isso? Sem Yahvé, haveria seca espiritual, ou seja, morte espiritual. O povo de Israel podia perceber isso claramente e agora anelava pelas chuvas espirituais. As primeiras chuvas que caem em dezembro amolecia a terra endurecida, tá? E no final de março, no fim de março e abril, as chuvas que ocorriam era para o desenvolvimento do grão, assim que houvesse uma colheita eventual. Então, a chuva que caía em dezembro era a chuva temporã, era aquela que era moderada, que ela preparava a terra para o plantio, né? Então, quando descia aquela chuva, né, a terra já estava muito seca mesmo, então ela preparava, ela facilitava para aqueles que iriam preparar a terra, né? Para quê? Para o plantio, né? Para semear, para a semeadura, não é isso? E depois ela vinha o outro tipo de chuva, que é a serôdia, né? Que é a chuva tardia, ela preparava a terra para a colheita. Vinha aquela chuva, né? E logo depois daquela chuva vinha a colheita. Então, Deus, ele preparava isso, né? De modo que fazia o povo para receber a provisão dele sobre a sua vida. No Oséias 6, verso 3, ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certo, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é aquele que rega aquilo que está seco na nossa vida, né? Ele é um solo arenoso, um solo duro, rochoso. O Espírito Santo não tem nada que seja difícil ao Espírito Santo para trabalhar na vida daquela pessoa. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente fica muito preocupado de trazer palavras bonitas para as pessoas, para impactar as pessoas, para que as pessoas sejam impactadas pela nossa palavra e não pela ação do Espírito Santo. Gente, não somos nós, é o Espírito Santo. Não somos nós, é o que ele disse aqui. Mas eu deixei a igreja assim, eu carrego a igreja nas costas. Eu já ouvi muito isso. Gente, quem carrega a igreja é o Espírito Santo. Quem nos coloca de pé é o Espírito Santo. Quem convence, você vê quando Jesus ele conversava com algumas pessoas no ministério evangelístico dele, ele não trazia palavras de outro mundo, sobrenaturais, não. Ele trazia coisas simples. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você vê, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu único filho. São palavras que ela é o quê? Ela é como uma chuva num coração seco. Né? Uma vez, eu fui visitar um jovem, eu era de outra igreja, fui visitar um jovem, ele estava num quarto, ele estava com uma pneumonia. E ali ele nunca tinha aceitado a Cristo e tal. E aí eu fui lá, e a gente que é pentecostal, a gente tem um sério defeito, né, irmão? Se a gente falar, o irmão tem que dar glória a Deus.
que se não der glória a Deus, é que a palavra ela não está fazendo efeito. É ou não é, gente? Aí, nesse dia eu fui lá, pô, trouxe uma palavra, o irmão não deu um glória. Aí eu falei assim, pô, bem, não teve efeito nenhum, o Espírito Santo não estava comigo, né? Querido, passou 6 meses depois. Eu estava na igreja, aí o irmão me aparece, você está lembrado de mim? Eu falei, não. Você foi lá na minha casa, eu estava com pneumonia, e você orou, trouxe uma palavra para mim, aquela palavra ela entrou no meu coração, eu fui para a igreja com a minha esposa, aceitei a Cristo, e hoje eu estou firme na presença de Deus. Quem fez isso, queridos? Viu como é que ele confunde a gente? Né? É isso aí. O que eu entendo assim também, irmão Jorge, ó, por exemplo, você está na igreja, você pregou uma palavra, o irmão não aceitou, não se converteu, tal, ele vai para outra igreja. Chega lá, aquela semente que você lançou aqui, ela está germinando lá. E tem semente que lançaram lá, que está germinando aqui. Quem faz a ação? O Espírito Santo. Ele é que convence. Ele é que faz, né? A terra pode ser seca, como foi falado aqui, ó, mas ele prepara a terra. Não é isso? É seca, rochosa. Mas, rochosa não, né? Rochosa é rocha mesmo, mas é uma terra muito seca. Mas é ele que prepara o plantio. É ele que prepara para lançar a semente. E aí você vê o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. Então, querido, eu entendo que a ação do Espírito Santo ela é muito patente para aqueles que conhecem. É muito, você não vê, mas você sabe que é o Espírito Santo que está trabalhando ali, pela maneira, né? Ah, pastor, eu estava passando uma situação, poxa, mas do nada assim eu resolvi. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que moveu, o Espírito Santo que agiu. Não é isso? E aí a gente entende o seguinte, né? Que nós dependemos dele sempre para que o Evangelho ele continue e se propague, tá? Deixa eu avançar aqui que a hora já está terminando a nossa hora. No tópico 2.1 fala sobre a representação do Espírito Santo como fogo, né? João Batista ele profetizou acerca de Jesus na sua profecia, fazendo também alusão ao Espírito Santo. Ele diz assim, em verdade, em Mateus 3,11, diz assim, em verdade eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, está falando de Jesus, vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Não é isso? Então ali você traz uma manifestação. E qual é a força do fogo? O fogo, ele fala de força, ele tem a capacidade de gerar energia. Né? Na engenharia, eu não sei se alguém já ouviu falar de caldeira aqui, caldeira. Né? A caldeira, quando você tem um tubo, né? Um tubo onde passa água dentro. Né? Elas são 2 tipos, flamo tubular e chama tubular. Então, quando o fogo ele atua em cima daquela tubulação com água, ela gera um vapor. O vapor, ele entra, ele eleva a pressão. Ele eleva a pressão e ele gera um trabalho, gera movimento. Se não tem fogo, não tem trabalho, não tem movimento. Né? Ele gera uma ação. Então, o fogo em si,
ele tem a capacidade de gerar a energia, tá? Ele tem um poder de destruir as impurezas, né? O fogo em si, né? Ele tem a capacidade de quê? De queimar todas as impurezas, tá? Você vê, por exemplo, numa situação onde você pega o material lá, o bronze ou o cobre, o próprio ouro, não é isso? Aonde você taca fogo nele para quê? Para que as escórias elas brotem e você arranque ela. E aí, com o tempo, porque olha só, gente, não se arranca escórias tão rápido assim, tão fácil. O fogo, ele tem que ser constante, para quê? Para que aquelas escórias elas brotem e você consiga arrancar toda ela para que o material fique limpo. É como a gente chega diante de Deus, a gente chega com essas escórias, a gente chega com essas impurezas e espiritualmente a ação do fogo na nossa vida, o que ela faz? Ela começa a arrancar todas as impurezas, ela começa a tirar. Por isso que nós estamos num processo de transformação. E assim, gente, mudança. A mudança. Eu passei seriedade. O pastor Rafael colocou um vídeo aqui há um tempo atrás, acho que foi o pastor Rafael, que falou sobre o que simboliza Jesus para você. Não foi isso? Foi? Foi uma pesquisa, não foi? Aí ele colocou aqui. Aí eu estava lá passando lá na papelaria, né? Aí a mulher falou, eu até falei para minha esposa, a mulher falou assim, não, cada um tem sua religião, porque para mim, crente, tudo é capa, tudo são disfarçados, crente não irmão, aquilo me deu uma dor no ouvido. Aí eu falei para a Beth, quase que eu voltei lá, ela vai, volta lá. Ela fala, primeiro que eu não te chamei na conversa, né? Aí eu falei, então foi bom eu não ter voltado. Mas aquilo me doeu, gente, aquilo me doeu. Poxa, ela está falando do meu povo que eu falo assim, meus irmãos, né? Ela está falando da minha classe. Crente é tudo capa, não presta. Meu irmão, me deu uma dor. Sabe, me deu uma dor, porque essa é a visão que o mundo tem de nós. Se a gente passa por uma ação do Espírito Santo, aonde ele arranca como fogo todas as impurezas da nossa vida, aonde estamos falhando? Aonde estamos falhando? Então, mas olha só, essa mulher, ela deve ter uma opinião de uma pessoa, só um instantinho, de uma pessoa, e essa uma pessoa ela generalizou. Mas ó, gente, eu vou trazer aqui uma pesquisa de mercado. Você sabia que um cliente insatisfeito, ele contamina mais 20? Se você compra um produto e está ruim, ele tem a capacidade de contaminar mais 20 pessoas. Não compre esse produto, que esse produto é ruim. Olha o estrago, gente, que eles estão fazendo. A gente está rindo, mas é sério. Ó. É isso aí. Gente, isso é muito sério, hein? Aquele jogador Kaká, né? Ele estava em Orlando essa semana dando um testemunho na igreja lá, e ele trouxe aquela estatística de que o Brasil hoje, a maior religião que se expande é o cristianismo, né? Os evangélicos estão se sobrepondo disparadamente, né? E ele falou o seguinte, a questão toda dele, a indagação dele sobre essa estatística é o seguinte: aonde está a mudança? Se existe um crescimento tão grande, se existe uma expansão tão grande do cristianismo, ao olhar para o Brasil hoje, num geral, o que a gente vê? Qual é a transformação que se tem? Entendeu? Então, a não transformação ou a não mudança de estilo de vida, de rota,
O que eu não preciso dizer o Brasil, posso falar por mim. O que eu tenho feito para de fato ser luz, para de fato ser sal, né? Eu disse na semana passada que essa lição ela é de suma importância, a lição, a revista em si, para o que nós nos propomos a fazer esse ano, discipular. Né? Eu vou ensinar o quê? A ser o que eu sou? Será que eu sou verdadeiramente um bom exemplo a ser seguido? Será que eu posso chegar e dizer o que Paulo disse? Ó, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Entendeu? Então, assim, de fato, são lições que vão nos confrontar, para que a gente possa, de fato, exercer mudança no local onde a gente vive, exercer mudança. Um crente num local, ele é capaz de mudar uma região inteira. Quanto é o nome mesmo, hein? O Douglas trouxe uma menção aqui legal, hein? Eu até vou trazer para minha mensagem também. Né? Ele falou o seguinte, ó, porque aquela mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, ela conseguiu identificar Jesus. Ela identificou por quê? Porque ele era diferente. Eu gostei da mensagem aí. Isso, é isso aí também. Muitos dos samaritanos, ela conseguiu alcançar aquela cidade. É muito bom também, irmão Jorge. Certo. Ela está falando, né, do parente dela, um cunhado. Vou falar baixinho aqui para ele não ouvir, né? Mas que Deus está trabalhando na vida dele. E é assim, gente, ó, você convida alguém, você não queira apressar para Deus, para que as pessoas mudem. Deixa ela mudar, deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus trabalhar na vida dela, para que ela possa gradativamente, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte, ó, todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E aí ele fala assim, ó, de glória em glória somos transformados. Não é isso? Segundo a imagem do Senhor. Então, é uma libertação. Não é só ele, mas nós também temos que passar por esse processo de transformação. Não é isso? Eu acho que assim, ó, eu acho que o que é mais difícil é a gente chegar numa situação de reconhecer quem nós somos e reconhecer o que fazemos para saber se aquilo que fazemos é bom ou é ruim. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa ruim e ela está achando que é boa. E ela jamais vai reconhecer que ela está errando. Você entende? Então mas a gente só consegue reconhecer isso quando a gente entende a palavra de Deus. Não é isso? Uma pessoa que ela é esclarecida e vive
Porque também tem pessoas que conhecem a palavra e não vivem, né? Mas ela é esclarecida e vive, ela é uma pessoa que reconhece e ela quer sim chegar à imagem de Jesus. Amém? O próximo símbolo fala sobre o Espírito Santo como um vento, né? É uma das representações mais diretamente relacionada ao Espírito Santo, já que a palavra Espírito no grego significa pneuma, né? É aquele sopro que Deus fez no homem, ele não soprou nas suas narinas, né? O Espírito, ele sopra, não é isso? Ele é como um vento, né? Você lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Veio um vento veemente e impetuoso, não é isso? Quem é esse? É o Espírito Santo, né? Ezequiel, capítulo 37, né? Sopra vento do Espírito dos quatro cantos. Quem é? É o Espírito, né? É o Espírito, é o vento do Espírito, tá? Jesus, em João, capítulo 20, verso 22, o que ele diz lá? Né? Ele reuniu os discípulos, não é isso? A Bíblia diz que, havendo dito isto, ele reuniu, trouxe o discurso, soprou sobre eles, sobre os discípulos, e diz o quê? Recebei o... glória, né? A gente não vê, mas a gente sente ele, queridos. É uma brisa, não é isso? Os ventos, olha que interessante, gente. Os ventos são fundamental, isso aqui é na minha cola, no meu rascunho, não vai aparecer não. Os ventos são são de fundamental importância na dinâmica terrestre, visto que eles são modeladores do relevo. Gente, quando eu olho assim uma rocha, né, e você vê que aquela rocha, por anos, ela sofre um processo chamado de... Meu Deus, vocês são afiados, hein? Ela sofre um processo chamado erosão. É que como o vento tem a capacidade de modelar. Ele é uma coisa que é intangível, ou seja, eu não consigo pegar. Alguém pega vento? Não, pega. Só o... A erosão eólica. Meu pastor é cultura também, né? A erosão eólica, né? Isso. Aí você vê o quê? Ele é um agente modelador, né? Então o Espírito Santo, quando sopra na nossa vida, ele faz o quê? Ele modela. Olha aí. Mais uma para a mensagem. Gente, já estourou minha hora. Espera aí. Tá? E é um processo o quê? Quando você olha o processo de erosão eólica, esse processo, ele não é feito de um dia para o outro, de uma hora para o outro. Você entende, gente? Essa transformação, essa mudança, mas passa um tempo, tu olha e fala, isso aqui mudou. Uma coisa diferente aqui. O que é isso? É a ação do vento, do Espírito Santo. Muito boa, pastor. Muito boa. Você me lembrou, quem vai para Cabo Frio ali, de Cabo Frio para Arraial do Cabo, não tem na pista ali, fala do movimento das dunas? Você passa de manhã, tá legal, mas de tarde, aí você já tem que, né, fica com meia pista, não é isso? E aí ele está dizendo aqui, que também acontece, é uma ação rápida do Espírito Santo na vida de alguém, né? Você vê que a pessoa, ela entendeu, recebeu o recado, entendeu, e ela está lá, né? Fazendo o que tem que fazer no reino de Deus. Amém, queridos? O próximo fala sobre o óleo, né? Que é o azeite. O azeite era considerado na consagração dos reis, profetas, sacerdotes, não é isso? A pessoa era ungida. Eu peguei uma referência de primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 15 e 16, que diz assim, ó, e o Senhor disse, ele disse para Elias, tá? Para Elias, o profeta Elias, ele disse para o profeta Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
E, chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Está vendo, gente? Deus fez uma limpa de uma vez só. Tirou o rei, ele mexeu na Síria, mexeu em Israel e mexeu no profeta também. O profeta não fala, só eu, Senhor, sobrei, né? Só tem eu, ninguém mais. Ah, Elias, espera aí, rapaz, não tem só você não. Tem 7 mil que não se dobraram igual a você, cara. Você não é o único, né? E outra coisa, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele não derrama azeite em cabeça errada, ele vai derramar sempre na pessoa certa. Ele não gasta o óleo dele fora, não joga fora. Lembra lá quando Samuel foi ungir Davi? Aí Samuel já estava lá, não, esse não. Ele não desperdiça óleo. Simboliza, sabe o quê? Que todos que estão aqui foram ungidos por Deus. Glória a Deus. Olha aí o mistério. Hã? É. É isso aí. Foi mesmo. Ó, 2.4 fala sobre o selo. Já passou minha hora aqui, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvar a sua glória. Efésios 1:3, né? 1:13 e 14. 2 Coríntios 1:22 diz, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, quem tem o Espírito Santo tem o quê? Tem um selo. Né? É engraçado, querido, que quando ele fala de penhora, o que é uma penhora? Quando eu já vi isso na Caixa Econômica. Você vai na Caixa Econômica, eu não sei se ainda tem isso, mas eu acho que você vai pedir um dinheiro lá emprestado, você leva um bem, né, leva uma joia. Vocês aí, irmãs, que tem bastante joia assim, recebe aí, ó. Aí você tem joias, aí você, não, eu quero um dinheiro tal, vou lá. Qual é o penhor? O penhor é a joia. Qual é o nome daquela pessoa que avalia lá, um especialista, ele avalia? É o ourives, né? Porque eu lembrei que uma vez, pastor, o cara falou oureiro, não é oureiro, é ourives. Ele avalia, né, aquele, ó, isso aqui vale a joia que, né, a irmã Simara tem lá de R$1 milhão, olha. André, se ela tem é porque o André deu. Olha aí, esse cara é bom. É isso aí. Quanto mais late, mais caro ele é. Ó, eu tô chutando, não conheço esse negócio não. Mas assim, você penhora e aí você diz o seguinte, eu acho que é mais ou menos assim. Ó, daqui a 30 dias eu pago, né, o valor, e se você não pagar, aquele bem fica retido. Quem é a penhora da nossa salvação? É o Espírito Santo, né? Não entendi, Sabrina. É pra gente aqui? Tadinha, tá vendo? Olha que mistério aí, ó. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele é o quê? A penhora, tá? Ele é a garantia. Qual é a garantia? É que só vai entrar no reino de Deus quem tem o selo. Quem tem o selo do Espírito Santo aí? Deixa eu ver. Tem gente que não levantou a mão aí não, quero aí. Quem tem o selo do Espírito Santo aí? Amém, meu irmão, amém. Né? E para concluir aqui, para finalizar, né? Além dos símbolos que eu falei, tem um símbolo que é altamente importante. Quem é? Ah, já botou a cola. Você, gente. Nós somos o símbolo do Espírito Santo. Por isso que eu falei, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, né?
Porque o Espírito, as pessoas, ela olham o Espírito Santo, foi o que você falou aqui, não é isso? Nós temos o compromisso, na verdade, nós temos a responsabilidade de representar o Espírito Santo. Nós somos os representantes tangíveis do Espírito Santo aqui na terra. Além do fogo, né, da pomba, nós somos o representante. E temos a missão de quê? De as pessoas olharem para a gente. Não, meu irmão, falar com o que eu ouvi daquela mulher, aquilo me doeu, irmão. Crente é tudo capa, crente, aquilo me doeu. Deve ter alguém que não representou bem o Espírito Santo na frente dela, para ela, né? E aí ela deu vontade de voltar, né, irmão? Falar, ô minha filha, não é todos são assim, não. Mas aí eu fiquei com medo, minha esposa mesmo falou, você vai lá falar, ela vai, não te chamei na conversa e tal, né? Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amados. Olha essa questão aí, tirando a questão dos quilates, né? Vou fazer um ouvido de mercador. Ainda bem que a varoa não está aí. Vigia, vai. A questão da representatividade é muito séria mesmo, porque você representa o Espírito Santo e implicitamente o Espírito Santo está em você, correto? Então, explicitamente, por causa disso, você expressa as obras do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso, essa questão da representatividade é muito séria e importante na nossa vida. Entender que Ele está em nós e nós o representamos também, né, é algo que deve ser considerado seriamente. Amém? Deus abençoe a vida do nosso professor. Você está feliz pela vida do nosso professor, pela lição ministrada? Aplauda novamente a vida do nosso professor. Lembro os amados, 18h30, nosso culto de celebração. E já deixo aqui um spoilerzinho, né, de que amanhã não é opcional você estar aqui conosco em comunhão. Amanhã, né, é ordenança, Santa Ceia do Senhor. Já vai lembrando aí, né, na verdade a gente não vai convidar crente para a Santa Ceia. Nós vamos lembrá-lo que amanhã é Santa Ceia. Amém? Vamos nos pôr de pé. Agradecer ao Senhor por esta manhã abençoada. Semana que vem teremos uma outra lição muito boa também. Não perca nenhuma lição. Adquira a sua revista, você que não tem. Aproveite ao máximo as lições deste trimestre. Amém? Porque nós estamos no ano do... E precisamos do Espírito Santo nos capacitando dia a dia para discipular. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por esta lição abençoada, maravilhosa em nossas vidas, nos mostrando a importância da representatividade em nossas vidas do Espírito Santo, a manifestação das obras do Espírito Santo, do Pai, de Jesus nesta terra. Ó Senhor, continua abençoando o corpo docente desta igreja, trazendo essas lições com excelência aos nossos alunos. Fala conosco também, Senhor, nesta tarde, dá-nos uma tarde de vitória, Senhor, ser conosco. Eu te peço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus.